Muito bem, nós estamos dando início à nossa aula número 1, aula de linguística. Então, nós queremos falar, sem mais preâmbulos, sobre o que é a linguística. A linguística, vocês podem ver aí, ela é, de forma direta, o estudo científico da linguagem humana. Diferente do que muitos pensam, o linguista não é necessariamente alguém que fala vários idiomas ou que corrige a gramática dos outros. O seu papel é observar como a língua funciona, como ela evolui e como ela se organiza na mente e na sociedade. Agora, eu estou falando assim de forma bastante resumida, e durante o nosso curso nós vamos ver isto de uma maneira mais aprofundada. A linguística, no nosso caso, como missionários, ela é muito importante. E há uma relação profunda e histórica entre a linguística e as missões transculturais. Essa conexão não é apenas prática, mas também teórica e estratégica. Vamos dar uma olhadinha aqui nos principais pontos dessa interseção. Primeira coisa é a tradução bíblica, que eu chamo de o elo central. A aplicação mais direta da linguística nas missões cristãs é a tradução das escrituras para as línguas que ainda não possuem o seu idioma materno. Isto é uma coisa muito importante e, como eu já falei, durante o nosso curso nós vamos ver isto melhor. Para isso, os missionários linguistas, eles realizam análise fonológica, morfológica e sintática de línguas muitas vezes não documentadas. Há muitas línguas que não são documentadas e nós precisamos, no nosso caso, como missionários transculturais, conhecê-las e documentá-las. Os linguistas missionários também desenvolvem sistemas de escrita para línguas exclusivamente orais e também identificam equivalentes culturais para termos teológicos, como a graça, perdão e salvação, que, aliás, isto foi visto no último curso que vocês tiveram de... No último curso. Eu estou tentando agora, me deu um branquinho aqui no nome do curso, mas a linguística ela tem esse papel também. Temos organizações como a SIL Global, é o Summer Institute of Languages, é o Instituto de Verão Linguístico. E temos também aqui no Brasil a ALEM, que é a Associação Linguística Evangélica Missionária. Essas organizações elas atuam exatamente nessa interface, unindo a formação linguística acadêmica e o propósito missionário. Temos aqui uma página web da wycliffe.org.br e aqui, vendo rapidamente a área da linguística, temos aqui as áreas da linguística que devem ser estudadas e conhecidas, certo? Mais adiante, vamos falar melhor sobre isto. A linguística, portanto, não é apenas uma ferramenta para missões, mas um campo de diálogo que permite comunicar mensagens transcendentais de forma inteligível, respeitosa e transformadora, sempre que praticada com humildade, escuta e parceria. Então, este já é o nosso comecinho, a nossa introdução ao nosso curso de linguística. Então, vamos já passar para a matéria. Vamos entrar, vamos procurar nos aprofundar agora, essa primeira aula. Cada uma das nossas aulas tem uma importância relevante, muito séria, porque não é um curso de idiomas. Eu quero deixar isso bem claro para todos vocês. Isso não é um curso de idioma, mas exatamente como nós adquirirmos para o futuro ferramentas na tradução, na formação, até escrita de alfabetos para outros idiomas, cujas línguas elas não têm ainda a escrita. Existem línguas que são somente orais,
principalmente as línguas indígenas. E durante o nosso curso, em uma das nossas aulas, a partir da aula número 3 ou 4, nós vamos ver algumas etnias e conhecer os seus fonemas, a sua fonética, como eles pensam, como eles expressam algumas palavras, e que é muito importante nós aprendermos. Vamos passar agora já para outra parte da nossa aula, que é o corpo da aula propriamente dito. Vamos aqui compartilhar a tela e já vamos começar. Então, nós temos aqui a ordem das palavras constrói a realidade da frase. Temos aqui uma frase comum, uma frase simples, que é a menina leu o livro. E temos outra frase aqui meio estranha, o livro leu a menina. Vocês podem observar que as mesmas palavras, em uma sequência diferente, criam um significado radicalmente distinto. A ordem das palavras é governada por regras gramaticais que estruturam nossa comunicação e permitem que o sentido seja claro e inequívoco. O significado das palavras, ele depende de regras e do nosso mundo compartilhado. Então, nós já vimos aqui, vamos continuar com essa frase, a menina leu o livro. Nós sabemos que meninas são seres humanos capazes de ler. Nós temos aqui também, o falante assume que eu sei o que é uma menina em um livro. Nós sabemos dele escrever, sabemos o que é uma menina, nós sabemos o que é um livro, e nós sabemos também que livros são objetos que contêm textos para serem lidos. Então, aqui temos, e vou repetir a frase para que isso fique bem gravado, a menina leu o livro, certo? Então, o significado da frase é moldado não apenas por regras gramaticais, mas também pelo contexto de uso. A comunicação eficaz acontece porque o falante acredita que o ouvinte compreenderá certas informações que não estão ditas explicitamente. Então, nós temos o que nós chamamos, em linguística, de a matéria-prima. Então, vamos ver agora da matéria-prima ao significado completo. Uma arquitetura de camadas. A linguagem não é uma coisa só. É um sistema complexo e integrado, onde cada camada se apoia na anterior para criar a comunicação como a conhecemos. Então, a primeira camada de uma palavra, de qualquer palavra que nós possamos emitir, são os sons. Eu estou marcando aqui com a nossa setinha do mouse os sons. Aí vemos, em seguida, palavras. Então, vamos voltar aqui. Sons é a fonética. Palavras é a morfologia. Temos a ordem dessas palavras, que é a sintaxe. E o significado e contexto, que nós chamamos de semântica e pragmática. Eu vou procurar resumir o melhor resumido possível, e perdoem-me a redundância, para que nós possamos entender tudo isto e, no final desse curso, nós tenhamos até a capacidade de interpretar sons de fonemas que não são comuns a nós. Por exemplo, fonemas indígenas. Nós vamos fazer alguns testes aqui nas nossas próximas aulas. Então, este processo de investigação tem um nome, linguística. Nós já vimos um pouquinho no começo, eu dei assim, um resumo. Então, repetindo, a linguística é o estudo científico da linguagem, de como ela é estruturada e como funciona. Examina desde os sons que se combinam e se alteram ao se encadear até as palavras cuja forma, ordem e significado são moldados por regras gramaticais e pelo contexto de uso.
nós vamos ver tudo isto, obviamente, de uma maneira bastante sintetizada. Nós temos aqui um vasto campo com múltiplos ramos de especialização. A linguística, ela abarca muitas coisas, talvez até alguns temas que vocês conheçam. Por exemplo, a linguística é usada na sociolinguística, na psicolinguística, na linguística computacional, na linguística histórica, na neurolinguística. Certamente já ouvimos falar em algumas ocasiões de neurolinguística. Não vou me aprofundar agora em cada uma dessas palavras, porque isso nos tomaria muitíssimo tempo. Então, eu quero ser o mais sintético possível. A análise que fizemos é a base da linguística. A partir dela, o campo abrange diversos ramos especializados, e aqui estão eles, cada um focando em uma intersecção diferente: a linguagem e a sociedade, a mente, a tecnologia, a história e o cérebro. Então, observem como a linguística, como nós já vimos, é uma coisa que começa com um simples som. Às vezes, um som, ele quer dizer muita coisa. Nós vamos também analisar isso. Bem, de novo, vamos ver esta nova forma de ver. Vamos lá. A menina leu o livro. Bem, pelo menos eu tenho certeza que nós vamos saber de cor que a menina leu o livro. Bem, o que antes era uma simples frase, agora se revela como um sistema de precisão. A linguística nos dá as ferramentas para enxergar a estrutura oculta e lógica profunda que sustentam cada palavra que falamos, ouvimos, lemos e escrevemos. Vocês sabem, isso nós já ouvimos, às vezes, dos nossos púlpitos. Quantas vezes nós já ouvimos isto? A palavra tem poder. Sim, ela tem poder. E quando a palavra ela é bem usada, ela é bem empregada, nós que pregamos a palavra, nós que ensinamos a palavra, nós que discipulamos, nós que evangelizamos, teremos muito êxito se soubermos usar bem a palavra, porque dentro de uma frase há coisas profundas, e se nós formos analisar cientificamente, e é o que nós estamos fazendo neste curso, nós vamos ver que cada palavra tem muitos e muitos significados. E nós, para adentrarmos na linguística, eu coloquei para nós uma linguagem apropriada, e eu escolhi a arquitetura da linguagem. Então, nós temos pessoas conhecidas que trabalham nessa área, não é? Então, eu botei a arquitetura da linguagem, uma jornada do som à sociedade. Então, nós vamos ver aqui o mapa da nossa jornada. A linguagem, como uma grande construção, pode ser compreendida em diferentes níveis de escala. Iniciaremos nossa exploração com os elementos mais fundamentais, os sons. E, camada por camada, construiremos nosso caminho até a complexa interação da linguagem com o mundo. Então, a primeira coisa que nós usamos é a perdão, que aqui deu uma escapulida. Sim, agora sim. A primeira coisa, a primeira matéria-prima, a matéria-prima da palavra é o som. O som. O nível 2 é a palavra. Então, nós estamos falando aqui de blocos, chamamos isso de blocos de construção. Nível 3, a estrutura, ou seja, o esqueleto da frase. Nível 4, o significado, a alma da comunicação. E o nível 5, o contexto, a linguagem no mundo. Então, nós vamos começar a adentrar nessa arquitetura da linguagem.
A primeira coisa, é o som. O nível 1 da fonética é o som. Então, nós precisamos decodificar os sons. E aqui nós temos as representações técnicas dos fonemas. Existem vários aqui, eu não vou repeti-los, alguns nós já conhecemos, nós já estudamos isto na escola, etc. Então, no nível mais fundamental, a linguagem é som. Para entender sua arquitetura, primeiro analisamos as propriedades físicas dos sons da fala, que nós chamamos de fonética. E, em seguida, como esses sons são organizados em um sistema coerente dentro de uma língua que é a fonologia. Observem que está tudo aqui em negrito. Isso aí vocês já podem ir guardando, vocês já receberam este mesmo material, vocês vão receber também um resumo desta aula com uns exercícios e, além de também, um vídeo resumido de tudo isto que nós estamos vendo. E eu vou rogar a vocês que vocês vejam este vídeo. É um vídeo muito interessante, bem curtinho, além, claro, da aula que estará disponível para vocês. Bem, a fonética, a física e a biologia da fala. Aqui está um desenho, né, do nosso sistema, né, de falar, certo? A boca, a língua, a cavidade nasal, as cordas vocais, tudo isto, nós já sabemos como isto se produz, certo? Então, a fonética estuda os aspectos concretos dos sons da fala. Então, produção. Quando nós produzimos o som, nós usamos a boca, o nariz, os dentes e a língua para criar sons. Há diversos sons inteligíveis, até um simples assobio, ele torna-se um instrumento de comunicação. Então, é uma emissão de som. Aí temos isto, a boca, o nariz, os dentes, a língua, para criar sons. Isso sem deixar de falar das cordas vocais. A percepção, como o ouvido percebe e distingue esses sons. Aí vem a análise, como a forma de onda de cada som pode ser analisada por softwares. É o caso aí, eu estou usando a linguagem mais moderna que existe, que é a informática. Então, na própria informática, existe quase como que uma linguagem própria. Então, nós temos aqui ainda essa mãozinha que se refere à língua de sinais. Na língua de sinais, a fonética não se refere ao som, mas às possíveis formas, movimentos e ao uso do espaço físico para criar significado. Infelizmente, eu não vou poder me aprofundar nessa linguagem de sinais, que é uma coisa também muitíssimo importante para a comunicação. Mas vamos trabalhar na linguagem propriamente dito. A fonologia é o sistema organizado dos sons. Então, a fonologia usa os dados da fonética para entender como os sons ou sinais se organizam dentro de uma língua específica. Seu foco principal é identificar quais sons são contrastivos, ou seja, capazes de mudar o significado de uma palavra. Então, nós temos aqui um exemplo em inglês. Road, que é estrada, e load. Load é uma carga. Então, este exemplo aqui do inglês. Temos os sons R e L. Eles são contrastivos e criam palavras diferentes. Observem que são muito similares. Igual que, por exemplo, vaca e faca. Observem que vaca é um animal. A faca, ela corta o nosso pãozinho diariamente.
Observem que esses são o que nós chamamos de sons contrastivos e criam palavras diferentes. Eu não posso dizer que uma faca ela me dá leite ou que uma vaca possa cortar o meu pão, porque eu sei que vaca e faca é faca. Mas observem, a F e a V são o que nós chamamos de sons contrastivos e criam palavras diferentes. Aqui nós temos road e load. Em outras línguas, eles podem ser apenas variações do mesmo som, sem alterar o significado. Então, a fonologia também investiga sílabas, ritmo, entonação e padrões prosódicos. Aí nós vemos o nível 2, o segundo bloco da nossa construção, da nossa arquitetura, a morfologia, que é a anatomia das palavras. Uma vez que entendemos os sons, o próximo passo é ver como eles se combinam para formar as menores unidades de significado, que são os morfemas, e a partir deles as palavras. A morfologia é o estudo da formação e estrutura interna das palavras. Então, eu tenho aqui outra palavrinha em inglês chamada untied. Aí temos aqui esse primeiro bloquinho que eu estou marcando agora aqui com o mouse. Reverter uma ação. Aí, ok, eu tenho que tie, que é a ação de amarrar, e essa desinha em inglês, quem estudou inglês sabe muito bem disso, que de em final de alguns verbos é indicação de passado. Então, é apenas de forma ilustrativa. Então, eu tenho a palavra untied. Então, o un é como que reverter a ação. O tie significa amarrar, é ação de amarrar. E o de é a indicação de passado. Em outras palavras, o que eu estou dizendo? Desamarrado. Tá? Um exemplo aqui para nós. A morfologia, ela interage diretamente com a fonologia, ou seja, a junção de sons pode alterá-los. E como a sintaxe, a forma de uma palavra afeta como ela se combina com outras. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. E aí está a sintaxe, que é o nível 3, que é o esqueleto da frase. A sintaxe são as regras de construção da linguagem. Em outras palavras, é isto, as regras de construção da linguagem. A sintaxe estuda como palavras se combinam para formar frases e orações estruturadas. Ela define as regras que determinam a ordem e a forma correta das palavras. Embora as línguas variem, a sintaxe revela padrões surpreendentemente comuns. Temos aqui os padrões universais, como a posição do objeto em relação ao verbo, sugerem que existem princípios fundamentais na organização de todas as línguas humanas. Geralmente numa oração, nós temos o sintagma nominal, que é o que nós aprendemos na escola e chamávamos de sujeito. Temos o sintagma verbal, que é o predicado. Então, eu tenho aqui embaixo artigo, o, temos o nome, linguista, o verbo analisa, e o sistema nominal, que é o objeto, então, o linguista analisa. Vamos completar esta frase? Perdão, eu passei aqui. Vamos completar essa frase? Então, o linguista analisa as línguas. Um exemplo. O linguista analisa a gramática. Vocês estão vendo? Existe uma ordem. E nos nossos idiomas, como o espanhol, francês, italiano, o português, existe praticamente esta organização para a formação da frase.
Então, é assim que uma frase é construída, com o artigo, com o nome e o verbo. Geralmente é assim. Então, o professor ensina matemática. Vocês estão vendo? Um exemplo. Aí, claro que temos todos estes nomes técnicos aí que obrigatoriamente nós precisamos e devemos conhecer. Da estrutura ao significado, ou seja, a alma da comunicação. Uma estrutura gramaticalmente perfeita é inútil sem significado. Então, o próximo nível da nossa jornada explora como a linguagem se conecta com o mundo e como a usamos para realizar ações. Investigaremos o significado em duas camadas: o significado literal, que nós chamamos de semântica, e o significado em contexto, que se chama pragmática. Aí nós temos aqui, falando de semântica, o estudo do significado literal. Temos aqui, no centro de todas esses círculos aqui, esse círculo mais escuro, temos a palavra cão. Quando nós falamos de cão, o que vem à nossa mente? Primeiro, ele é um animal, ele é um mamífero, ele também é fiel, ele late, ele é um animal doméstico, mas eu posso acrescentar algumas coisas aqui. Quando eu penso num cão, ele é travesso, ele faz bagunça. Então, quando fala cão, aí outros mais medrosos, não, o cão também morde. Então, isto nós vamos chamar de um exemplo para que nós analisemos o que é a semântica, que é o estudo do significado literal. A semântica, ela foca na relação entre palavras, frases e o mundo. Ela se preocupa com o significado inerente e estável dos componentes da linguagem, independentemente de quem está falando ou em que situação. Então, nós temos aqui relação entre significantes, palavras, frases e o que eles representam. Aí eu tenho aqui o cão. O que o cão representa? Condições de verdade de uma sentença. O cão é fiel, o cão late, o cão morde, o cão faz bagunça. Como o significado de uma frase é composto pelo significado de suas partes. Então, por isso que eu peguei o exemplo do cão, que nos dá esta ideia. Ele não é apenas um cão, ele é um animal, ele é um mamífero, ele é fiel, ele late, ele é doméstico, ele come o que às vezes não pode comer, ele faz travessuras, e etc. Então, aí eu estou usando o cão para explicar em rápidas palavras o que é semântica. Aí temos agora a pragmática, o significado em ação e em contexto. A pragmática, ela vai além do literal. Ela estuda como os falantes usam a linguagem para atingir objetivos, considerando a relação entre falante, ouvinte e contexto para inferir a mensagem pretendida. Então, nós temos aqui, número 1, e saiu em inglês, isso aqui foi uma falha minha, mas é a ambiguidade. Aí o bonequinho A pergunta ao bonequinho B: você quer café? O bonequinho B vai dizer: café vai me manter acordado. Certo? Agora, isto é ambiguidade. Quando eu vou para o contexto, o bonequinho A pergunta: você quer café? Ele diz, de novo, café vai me manter acordado. E nós estamos vendo aqui um livrinho, uma lâmpada, não é? Ou seja, vai mantê-lo acordado para ele estudar. Então, essa resposta, tanto da ambiguidade como do contexto, ela significa sim ou não. Será? A resposta correta
depende inteiramente do contexto. A pessoa quer ficar acordada? Sem essa informação, o significado pretendido é ambíguo. Isso é pragmática. Então, com pequenas frases. Olha, quer ver um exemplo? E eu faço muita brincadeira. Digamos que a minha esposa ela esteja com chocolate na mão e ela diz assim para mim: você quer chocolate? Ah, muitas vezes, quando você pergunta isto, um exemplo, tá? Você, na verdade, você não quer dar, você está apenas usando de educação. Agora, eu posso, com a mesma frase, dizer, fazer, ou com o mesmo objeto, fazer o seguinte: olha, tome este chocolate, é para você. Então, aí nós temos os exemplos da pragmática, tá? Nós podemos fazer muito jogo de palavras com uma frase. Pegamos uma frase e podemos mudar. Como é o caso que nós vimos no começo. Nós vemos lá que a menina leu o livro, mas eu posso inverter e dizer o livro leu a menina. Obviamente, vocês vão dizer: Marcos, você está usando uma palavra completamente errada, sem sentido, sem significado algum. Mas se eu disser a menina leu o livro, uma menina leu o livro, eu entendi. Então é mais ou menos assim. Vamos mais adiante. A visão panorâmica. O discurso, sociedade e tempo. Com a estrutura e o significado estabelecidos, podemos finalmente ampliar nossa visão para entender como a linguagem funciona em unidades maiores, como ela reflete e molda a sociedade e como ela evolui através da história. Então, em cada cultura, nós vamos observar isso. Eu vejo, por exemplo, eu me lembro de frases que eu ouvia quando eu era criança e hoje eu já não as ouço mais. Por quê? Houve uma evolução na linguagem, digamos, surgiram diversas mudanças e palavras que antes eram usadas, hoje já não são mais usadas, ou cujo significado era uma coisa e hoje é outra completamente diferente. Basta a gente andar nas ruas e observar como as pessoas elas estão falando. Então, a linguagem, a fonética, até a própria fonética muda. Um sotaque em um lugar, ele pode sofrer transformações. Então, é uma coisa muito interessante. Vamos ver 3 lentes para observar a linguagem em larga escala. Número 1, linguagem do discurso. O foco, unidades maiores que a frase, conversas, textos, narrativas. Exemplo, analisa como a estrutura de um noticiário ou a abertura de um conto de fadas. O famoso Era uma Vez revela convenções, papéis e intenções. Exemplo, alguns anos atrás, quando assistíamos o jornal, que hoje eu não assisto mais porque só é mentira, mas o locutor começava dizendo boa noite. Eu sabia que era o jornal. Quando a professora na escola abriu o livro e dizia Era uma Vez, eu sabia que ali era uma história. Então, isto nós chamamos análise do discurso. Então, eu vou saber se aquela frase ou aquela palavra pode ser de um noticiário ou como eu citei aqui, o famoso Era uma Vez do conto de fadas. Temos também agora, número 2, a sociolinguística. Vamos ver o foco dela. É a interação entre a linguagem e a sociedade. Vamos ao exemplo. A sociolinguística examina como a variação linguística se... aqui faltou uma frase, tá? Perdão, faltou uma palavrinha aqui, como ela se une com fatores sociais como idade, identidade étnica ou localização, e como as atitudes em relação a uma língua mudam em contexto multilingües.
Escola, casa, trabalho. Por exemplo, na nossa casa, há uma forma de falar. Benção, pai. Bom dia, meu irmão. Como vai? A gente chega de escola. Oi, mãe, o que é que tem para a gente comer? Certo? Na escola, essa mesma linguagem vai mudar. Bom dia, professora. Oi, fulano. Na rua, no trabalho, como é que nós vamos nos dirigir aos nossos colegas? Oi, fulano, tá tudo bem? A sua esposa teve neném? Então, vai haver variação, até com relação à idade, identidade étnica ou o lugar que nós estamos morando. Então, um exemplo, no que as pessoas hoje chamam de comunidades. As pessoas têm uma linguagem bastante chula, vulgar. Você vai para uma mansão lá na Barra da Tijuca, você vai ver as pessoas, nós vamos ver as pessoas falando de uma forma polida, educada. Então, isto nós chamamos de sociolinguística. Temos também a linguística histórica. O foco dela é a evolução da língua ao longo do tempo. Então, como exemplo, a linguística histórica ela compara a fonologia e vocabulário de línguas aparentadas para reconstruir relações históricas e estimar quando elas se separaram. É o caso do espanhol e do português, que praticamente era uma só língua. Não existia nem espanhol, nem português, mas chegou um momento em que essas duas línguas se separaram por razões históricas, razões econômicas, razões sociais. Houve uma separação. Então, mas antigamente havia uma só língua na Península Ibérica. Depois, a Península Ibérica tornou-se uma parte Espanha e a outra parte Portugal. Em Portugal, fala-se português e na Espanha fala-se o espanhol. Bem, agora nós vamos ver a arquitetura completa, um ecossistema integrado. Nossa jornada do som à sociedade revela que a linguística não é uma coleção de campos isolados, mas um conjunto de lentes interconectadas. A fonologia afeta a morfologia, que é a base da sintaxe, que, por sua vez, é um veículo para o significado que só se completa no contexto social e histórico. Então, nós vamos ver aqui, ó, tudo começa com som, palavra, estrutura, significado e contexto. Vamos para um exemplo, e eu vou usar uma gíria que era falada há uns 50 e poucos anos atrás. Oi, bicho! Peraí, oi, bicho? Peraí, bicho é gato, é cachorro, é jacaré. Bicho, há 50 e poucos anos atrás, era uma gíria que era similar. Oi, cara! Se usava cara, mas numa certa ocasião usavam a palavra bicho. Então, tinha o som, a palavra, a estrutura, significado e o contexto. Então, o contexto, nós tínhamos que adivinhar. Bem, eu não vou falar com bicho como eu falo com um ser humano, obviamente. Quem fala com bicho é um bicho animal, como se estivesse falando a um ser humano, deve ter algum problema. Mas, antigamente, falava-se isso. E tantas outras coisas que vão mudando. Mas tudo tem isso: som, palavra, estrutura, significado e contexto. Bem, uma arquitetura viva. A linguagem é, talvez, a estrutura mais complexa e dinâmica que a humanidade já construiu. Ela não é um monumento estático, mas uma cidade viva, constantemente remodelada por seus habitantes, a cada conversa, a cada texto, a cada geração. Estudá-la é entender a nós mesmos. Então, quando nós... é muito legal quando nós entendemos, dentro do nosso contexto, entendemos o que a pessoa está nos falando, o que a pessoa realmente quer dizer, até nas entrelinhas. Então,
a gente chama isso de a linguagem, ela não é uma coisa estática, ela vai passar por constantes transformações. Temos a arquitetura oculta da linguagem. Temos a linguagem objetiva e a subjetiva. Então, vamos desvendar um pouco o que realmente é a linguística e quem são seus arquitetos. É bom nós conhecermos essas pessoas. Nós a usamos, a linguagem, obviamente, nós a usamos todos os dias. Mas como a linguagem realmente funciona? Falamos, escrevemos e compreendemos sem esforço aparente. A linguagem é a ferramenta mais fundamental da humanidade, tão onipresente que se torna invisível. E aqui embaixo, mais está menorzinha a letra, no entanto, sob essa superfície de simplicidade, existe um universo de padrões, regras e estruturas de uma complexidade impressionante. Quem são os arquitetos que decifram este código? Os linguistas. São indivíduos que se dedicam a analisar os padrões e as complexidades da linguagem. Observe que um linguista, ele não é um poliglota. Pode ser. Há linguistas, eu conheço pessoas que são poliglotas e conhecem, sabem analisar muito bem o sistema linguístico, mas o linguista, ele ou eles não são apenas poliglotas, são analistas do sistema linguístico. O trabalho do linguista é notar as sutilezas que demonstram regras implícitas e variações linguísticas. A atração por um quebra-cabeça infinito. O que une os linguistas é o fascínio pela linguagem como um sistema lógico e intrincado. A disciplina atrai pela sua natureza de quebra-cabeça intelectual. Cada língua é um sistema com as suas próprias regras. Por exemplo, nós temos, só para nós termos uma vaga ideia, por exemplo, em português, a palavra sal é do gênero masculino. Em espanhol, eu tenho a palavra sal e esta palavra é do gênero feminino. Então, em espanhol, eu não vou dizer el sal, eu vou dizer la sal. Observaram? Cada língua é um sistema com suas próprias regras. E descobrir esses padrões é um desafio. Não pensem vocês que para eu fazer a diferença entre o sal em português do sal em espanhol, isso me levou um tempo, eu cometi muitos erros. Foi um verdadeiro desafio para mim. A solução revela como a mente humana organiza o mundo. Um campo que conecta mentes de diversas áreas. Eu gosto muito da linguística, porque eu vejo esse desafio diário de decifrar a linguagem. O desafio de decifrar a linguagem não atrai apenas especialistas em humanidades. Seu rigor analítico e sua relevância prática criam pontes com outros campos do conhecimento. Temos aqui o linguista. Aí temos aqui matemática e ensino. Na matemática, a matemática, são pessoas atraídas pela lógica, padrões e estruturas formais da gramática. Na própria gramática, se faz necessário o uso da linguística. Vocês sabiam? Por exemplo, se eu disser 2 e 2 são 4, eu vou estar ensinando errado. Nós aprendemos que 2 mais 2 é igual a 4. Vocês estão vendo aí? No ensino, aí temos aqui um livrinho. Ensino. A linguística no ensino, vamos ver, interessados em como a linguagem é adquirida,
processada e ensinada de forma eficaz. Vamos agora desconstruir a matéria-prima. Vamos lá, o estudo dos sons. Nós já vimos isso rapidamente, agora vamos já estar como que fazendo um resumo. Então, uma das especializações é a fonética. Nós já vimos que a análise científica dos sons da fala. Os linguistas nesta área investigam como os sons são produzidos, transmitidos e percebidos. Então, vamos lá. Rapidamente, vamos pensar na diferença entre o R em caro e o R, ou melhor, dois R's usados em carro. A fonética não apenas escreve essa diferença, mas mede e categoriza sistematicamente. E agora imagina eu formar a frase: aquele carro é caro. Se eu não falar correto, ou se eu inverter as palavras, eu vou criar outra coisa, eu vou estar transmitindo outra ideia. Então, o carro é caro, ou aquele carro é caro. Então, mas temos caro e carro. São duas palavras parecidas, mas um Rzinho, uma letrinha, vai fazer a diferença, não apenas na leitura, mas na pronúncia e na fonética. Então, aqui, de novo, nós estamos vendo como as palavras, né, se formam, temos as cordas vocais, nós temos o véu do palato, a nossa língua, os lábios. Vemos também que o nariz, né, é muito usado, principalmente no português, pois nós temos muitos sons nasais. Mapeando o universo das palavras. Aí temos, no caso, a criação dos dicionários, que é uma especialização chamada lexicografia. Muito mais do que compilar listas de palavras, é a ciência e a arte de construir dicionários, definindo e estruturando o léxico de uma língua. Isso envolve analisar a frequência de uso, a etimologia, as mudanças de significado e as relações entre as palavras e a arquitetura do vocabulário. Se nós não conhecermos as palavras, a gente tem muita dificuldade, né? Vamos ter grandes dificuldades. Por isso que é bom nós darmos uma lidinha, aí falam uma palavra que nós não conhecemos, vamos lá no dicionário para ver o que significa aquilo. Da análise à síntese, revelando o sistema completo. O verdadeiro poder da linguística está em conectar esses pontos. Ao estudar os sons, as palavras e as regras, os linguistas montam o quebra-cabeça e revelam a arquitetura completa e funcional de uma língua. Eles não veem apenas as peças isoladas, eles enxergam a máquina complexa e elegante em pleno funcionamento. Estamos falando um pouquinho desses estudantes da linguística. A linguagem não é apenas o que dizemos, é quem somos. Esta frase me chamou muitíssimo a atenção. A linguagem não é apenas o que dizemos, é quem somos. A linguística nos oferece um espelho. Ao decifrar a estrutura da nossa linguagem, compreendemos melhor a estrutura do nosso próprio pensamento. Da próxima vez que você falar, ouvir ou ler, lembre-se da arquitetura oculta. Há um universo inteiro esperando para ser explorado em cada palavra. Muito bem. Então, nossa primeira aula eu a deixo de compartilhar e eu quero apenas lhes dizer que é uma matéria de suma importância. Para vocês terem uma ideia, eu não tinha nenhum material disponível. Eu tive que ler materiais em outros idiomas, como francês, como alemão,
espanhol. De linguística, eu encontrei muita coisa em português, mas uma coisa muitíssimo técnica, porque a nossa linguística ela é voltada para missões transculturais. Vocês vão ver a partir da terceira aula a importância do uso da linguística no aprendizado de um idioma, inclusive um idioma desconhecido. E a gente precisa primeiro ver a base, a gente tem que começar, e perdoem-me a redundância, temos que começar do começo, porque precisamos da base. Via de regra, a linguística usada no campo missionário, ou seja, voltado para missões transculturais, para povos que não têm ainda o seu alfabeto, a linguística ela é de uma suma importância. Uma das áreas que eu sempre estudei muito, desde o tempo que eu dava aula aqui no Brasil, em uma universidade, é a questão da fonética. Eu me preocupo muito com a fonética, porque se nós não falarmos bem um idioma, no caso, uma das minhas especialidades é o idioma espanhol, a palavra fica sem sentido. É igual quando um estrangeiro está aprendendo a nossa língua. Ele vai falar, por exemplo, carro. Ele vai falar, ao invés de falar carro, ele vai falar caro. Peraí, caro? O caro está quebrado. O caro está quebrado. Aí, por quê? Ele ainda tem uma dificuldade em pronunciar o nosso R gutural. Os nossos dois R's, carro, e no começo de frase, Rio, Rio de Janeiro, né? Rio, é um som gutural. E muitos estrangeiros têm dificuldade, principalmente os de fala inglesa, eles têm muita dificuldade com sons guturais. Nós não, nós já nascemos falando. Então, desde um aprendizado de um idioma, a prática, em colocá-lo em prática, a fonética é importante. E, no caso, a linguística, ela nos ajuda bastante com relação a isso. Então, eu mandei para vocês já o mesmo texto que nós estaremos abordando em classe. Eu vou mandar um texto adicional que vocês deverão ler, e no final deste texto vem umas perguntas que vocês deveriam, ou deverão, eu não vou usar deveria, que seria futuro do pretérito, eu prefiro usar o futuro somente, vocês deverão me devolver feito para a próxima aula, para que eu possa fazer uma avaliação. E depois da nossa da terceira aula, vocês vão ter outros textos mais diferenciados. Mas o meu compromisso é mandar um material didático para vocês. A segunda coisa é vocês fazerem também um vídeo curto de mais ou menos 7 minutos, que é um resumo do resumo dessa aula, por exemplo, e vai estar à disposição de vocês esta aula que vocês estão tendo agora. Alguma pergunta? Mesmo? Porque se a pessoa me diz, não tenho, é porque entendeu tudo. Se entendeu tudo, eu posso, tipo assim, me responda, o que é linguística? Vai ter que gravar. Vai ter que gravar. Mas tá bom. Olha, tá ótimo, então. Então, mas, sei lá, de repente tem alguma dúvida, o momento é agora, tá? Não tem problema, não. Como dizia uma personagem de um programa humorístico de mais de 50 anos atrás, ela dizia, perguntar não ofende. Então, mas tudo bem. Se vocês entenderam, ótimo. E se quiserem entender, leiam um pouquinho mais, e vejam, é um vídeo curtinho. E eu também vou disponibilizar
um áudio. O áudio é mais longo, está em MP3, ele tem uma duração de uns 20 e poucos minutos. Eu não sei se a plataforma do WhatsApp ela suporta este áudio. Mas qualquer coisa eu consigo fazer eu consigo comprimir o áudio de maneira que vocês também botam o fonezinho no ouvido e ficam ouvindo. É muito bom. É um resumo desta nossa aula, tá bom? Então, nós vamos orar ao Senhor, porque tudo isto, e eu me lembro do que um pastor que eu tive, ele falava, tudo isto é para a glória do Senhor. São ferramentas que eu creio que são e serão muito úteis para o exercício desta obra tão abençoada e abençoadora que é missões. Então vamos orar ao Senhor e vamos também nos despedir encerrando esta classe. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade, que privilégio, Senhor, nós recebermos as ferramentas para que possamos te servir melhor. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dê graça e, acima de tudo, sabedoria, para que possamos assimilar. E também, Senhor, no momento de praticar isto, que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar e que isto fique bem guardado na nossa mente e no nosso coração, sabendo, Senhor, que isto é para que outros que nunca ouviram falar deste evangelho glorioso, maravilhoso, eles possam entender claramente o plano da salvação, eles possam entender claramente que Jesus os ama e que Jesus deu a sua vida para salvá-los. Assim que, ó Deus, que sejamos instrumentos e vasos úteis nas tuas mãos. É a minha oração, Senhor, com gratidão, no precioso nome de Jesus. Amém. Então, a graça e a paz e até a nossa próxima aula na quarta-feira. Daqui a pouquinho eu já vou estar mandando esse material e amanhã o vídeo completo desta aula. Deus abençoe vocês. Até amanhã. Graça e